Bom, gente, boa noite. Eu vim falar aqui um pouquinho da questão dos paradigmas, que na história das ciências da natureza, é uma questão fundamental. E é um conceito também que ele vai se deslocar para outras ciências, como as ciências humanas e sociais. Por isso que eu trouxe aqui, porque nesse deslocamento as pessoas podem ficar um pouco perdidas e entender a questão de forma inadequado, digamos assim, tá bom? Então, assim, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou ser um pouco breve nas explicações, mas aí qualquer coisa vocês sintam-se à vontade para me perguntar, tá bom? Então, assim, lá com Aristóteles, mais ou menos 350 anos antes de Cristo, a gente tem em Aristóteles, que é um grande pensador da sua época, muito respeitado, a gente tem um modelo, digamos assim, cosmológico, apesar de que esse conceito, a definição de cosmologia é algo muito recente, mas, enfim, a gente tem um modelo de mundo, que, segundo Aristóteles, ele estava baseado ah, nos quatro elementos, né? Na existência dos quatro elementos, que vão definir, segundo Aristóteles, um mundo sublunar entre a Terra e a Lua, onde esses quatro elementos são observados, caracterizam esse mundo, com a Terra no meio desse mundo. Né? A Terra é onde esses elementos existem. Né? E o mundo supralunar, que vai da Lua até as estrelas do firmamento, com um características diferentes do mundo sublunar. Então, vamos tentar entender. Os elementos, eles têm o seu lugar natural, como a gente vai ver um pouquinho aqui na frente. Esse lugar natural, ele define, né, onde fica a terra, a água, o ar, o fogo, né, os trovões, as questões assim daquilo que era observado, né, aquilo que era visto. E esse mundo sublunar é um mundo imperfeito, é um mundo finito, imperfeito, onde as coisas perecem, onde as coisas morrem, desaparecem, apodrecem, enfim. Já o mundo supralunar é um mundo perfeito, é um mundo infinito, é um mundo não perecível, né? Tudo a partir da Lua até as estrelas do firmamento é como um paraíso, né? E aí essa ideia aristotélica, esse modelo de mundo aristotélico, ele é retomado ali pela Idade Média, desde o início da Idade Média, como uma forma muito conveniente pela Igreja Católica, em especial, para se ter um controle, né, da sociedade, um controle social, para exercer um controle. Né? Ora, se tudo aqui é imperfeito, tudo aqui é perecível, tudo aqui é finito, esse ser humano que está nessa terra aqui, que está no centro disso, ele precisa se submeter, se subjugar a algumas questões para que um dia, após a sua morte, ele vá ocupar esse paraíso da perfeição. Essa é uma visão que é muito explorada e é por isso que, ali na Idade Média, refutar qualquer ideia aristotélica, qualquer, independente do seu modelo de mundo, refutar qualquer ideia aristotélica era uma heresia. Porque se Aristóteles estava errado em alguma coisa, é óbvio que ele estaria errado no modelo de mundo que ele propõe. Um modelo de mundo que é muito conveniente para a Igreja, em especial para a Igreja Católica, né? Bom, isso não tem nada a ver com a crítica à religião, tá, gente? Isso é história, ok? Bom,
É, é, em outras palavras, né, aqui tem já com todos os planetas aqui, enfim. O que é Aristóteles? Aristóteles é um pensador que tem uma forma de pensar muito intuitiva, que advém da observação que ele tem, que ele faz desse mundo. Ele está ali observando, tirando suas conclusões. Então, não estamos aqui para dizer que Aristóteles estava errado. A gente está aqui para dizer que existia uma lógica aristotélica que explicava o mundo naquele momento, tá bom? Para Aristóteles, os corpos eles tendiam a se movimentar, no seu estudo dos movimentos, a se movimentar buscando o seu lugar natural. Existia um lugar natural. Então, se eu atirasse, digamos assim, uma pedra, isso aqui não é o caso, mas se eu atirasse uma pedra que é do elemento terra, essa pedra não ia se manter no ar, ela ia voltar para a terra, porque o lugar natural dela era a terra. Se uma água é fervida, o seu vapor vai para onde? Não vai ficar aqui na terra, ele vai subir, ele vai para o ar, porque o lugar natural desse vapor é no ar. A água, ela não se mistura com a terra. Ela pode ali se embaralhar, mas ela não se mistura. Se você peneirar, a água vai para um lugar independente. Veja bem, a gente está ali em Aristóteles. Dos resíduos e tudo, o conceito de resíduo é super moderno. O fogo, se você pegar uma tocha e jogar na água, ela apaga, porque o fogo, a água não é o lugar natural do fogo. Se você jogar terra na tocha, na fogueira, ela também apaga, porque o fogo, o lugar natural dele não é terra. Então, Aristóteles, baseado nesses princípios e em outros que não estão sendo apresentados aqui, ele traça suas teorias, que são teorias, como eu disse, são teorias intuitivas, que vão desenhando esse mundo aristotélico, né? Então, tem essa questão da volta dos corpos ao seu lugar natural, tem a questão da Terra no centro, enfim, tem a questão de que a Terra é fixa, como a gente vai ver, porque ele diz que se a Terra, se a Terra girasse em torno dela mesma, quando se jogasse uma bola, um corpo, esse corpo não cairia próximo ao lugar do lançamento, ele seria deslocado. Já vou falar disso aqui, né? Bom, enfim, em 1543, mais ou menos, Nicolau Copérnico começa a fazer umas continhas, né? Assim, um exercício, né? Em toda aquela calculeira, e existia, gente, matemáticos, né? Desde Aristóteles. Ptolomeu foi um dos matemáticos mais incríveis, que calculava a órbita dos planetas. Ptolomeu era discípulo de Aristóteles, tentou defender um modelo aristotélico com unhas e dentes, né? Mas, enfim, em 1543, Nicolau Copérnico ele faz um exercício e diz assim: se eu colocar o Sol no centro, como é que vão ficar esses cálculos todos que existem por aí? Ora, esse exercício do Copérnico ajuda a explicar muita coisa e, é, e traz muitas respostas que a questão aristotélica não trazia, né? A, a questão da distância da Terra ao Sol, o movimento retrógrado dos planetas, algumas coisas que eu tirei daqui para o nosso vídeo não ficar tão longo. Deixa eu só falar aqui um instantinho. Meu filho, pode passar, tá? Não tem problema. É,
Então, esse exercício de Copérnico, por que Copérnico não foi para a fogueira como Giordano Bruno? Primeiro, porque Copérnico era um religioso. Segundo, porque ele morreu logo depois de doença. E terceiro, porque ele fez realmente um exercício, ele não levantou bandeira nenhuma, ele não disse que Aristóteles estava errado, ele fez um exercício. Só que o que ocorreu? Depois da morte de Copérnico, esses cálculos dele são meio que enviados para pessoas que estão pensando um pouco diferente. Existe, né, não morreram com eles, ficaram os cálculos ali e os assistentes, ou assistente dele, que eu acho, até se eu não estou enganada, que era um sobrinho dele, envia esses cálculos para algumas pessoas e esses cálculos passam a embasar outras ideias de outras pessoas que começavam a pensar na possibilidade do Sol ser o centro desse mundo conhecido, tá? Eu quero deixar claro que a palavra universo é uma palavra moderna. Não se falava centro do universo, centro do mundo, enfim, tá? Bom, é, uma dessas pessoas foram, quer dizer, duas dessas pessoas foram Kepler e Galileu Galilei, né? Galileu estava ali, vizinho, né, do poder central de Roma, né, dos papas, enfim. Então estava muito exposto. Kepler não. Kepler estava ali no norte da Europa, era astrólogo de um rei, tinha substituído Tycho Brahe, com uma série de dados de posições de estrelas, de posições de planetas em especial. Um banco de dados assim que deixaria qualquer computador atual é, é, sem condições assim né, necessitando de uma programação muito forte. Mas, enfim, Kepler teve condições de propor, né, as suas três leis de Kepler, conhecidas como as leis de Kepler, que foram fundamentais para a questão do modelo heliocêntrico, principalmente a segunda lei, que está naquela revistinha, naquele quadrinho que eu anexei já, que eu enviei para vocês, e que permite que ele, principalmente pela segunda lei, deixe claro que é a Terra e os outros planetas que giram em torno do Sol. Bom, Galileu também já estava com estudos não exatamente sobre a centralidade, desculpa aqui o barulho, tá? A centralidade do Sol, mas com estudos que iam contra as ideias de Aristóteles, principalmente sobre o movimento dos corpos. Ora, se Aristóteles, como eu disse no início, estivesse errado nas questões do movimento, era possível também que a sua ideia de modelo de mundo fosse inadequada, né? Tivesse com algum problema. Bom, uma coisa para a gente só pensar assim, né? Por quê? Porque Galileu foi fundamental, né? Eu, particularmente, adoro o trabalho do Kepler e acho que ele é muito menos badalado do que Galileu, mas que seja. Só para a gente entender aqui a diferença, né, quando a gente fala Aristóteles, quando a gente fala Galileu, que inaugura essa revolução científica. Por quê? Aristóteles tem uma lógica intuitiva, tá? Por exemplo, quando a gente se debruça numa janela e observa a passagem do Sol, seja pela visualização do Sol passando na nossa janela, seja pelo calor que a gente sente primeiro de um lado, depois em cima da cabeça, depois do outro lado, intuitivamente a gente pode pensar que é o Sol que está girando em torno da gente. Isso não está errado. Isso é produto de uma lógica empirista ali, observada, né, em todos os momentos da nossa vida. Então, dizer que isso está errado
Não, isso é produto de uma lógica interna nossa de entendimento do mundo. Então, era assim que Aristóteles explicava as coisas, de uma forma intuitiva, daquilo que ele estava observando, que ele queria entender e que ele queria explicar. Então, por exemplo, duas carruagens, uma conduzida por dois cavalos e outra por quatro cavalos, intuitivamente, Aristóteles ia dizer assim: a segunda vai ser mais veloz do que a primeira. É uma ideia intuitiva. Mas é uma ideia que, por exemplo, despreza, não, desconsidera questões como a segunda carruagem, carruagem, pode ser muito mais pesada, com os quatro cavalos. A segunda carruagem pode estar cheia de coisas, enquanto a primeira, com os dois cavalos, podia estar vazia. Então, esses parâmetros do problema não são considerados por Aristóteles. Na sua forma de explicar o mundo intuitivamente, a partir daquilo que ele observa, ele não faz algumas considerações. Já Galileu traz a questão de uma experiência idealizada, tá? Como um novo princípio que vai marcar essa revolução científica. Tá? Então, por exemplo, um carrinho, né, o estudo dos corpos, um carrinho sendo empurrado ou lançado numa pista plana. O seu movimento tem que levar em consideração o contato das rodas do carrinho com do solo, porque pode ter ali alguma relação, alguma reação de um contra o outro. A gente sabe hoje que são as forças de atrito, por exemplo. Então, diminuindo o atrito, dá para a gente imaginar o quê? Esse carrinho vai se manter em movimento ad eterno, que é o princípio da inércia. Tá? Então, ele traz essa visão de uma experiência que não se pode fazer, mas se pode idealizar. Isso é uma diferença fundamental para pensar, inclusive, no modelo de mundo. Tá? Então, aí, Galileu começa a desconstruir essas questões aristotélicas e deu no que deu, que a igreja tomou isso como, enfim, como um ato de insubordinação, uma heresia, essas coisas todas que a gente sabe que aconteceu. Ele ficou em prisão domiciliar, né? Mas é basicamente essa a diferença. E isso, essa experiência idealizada faz inaugurar um novo tipo de pensamento que tem sua culminância, vou falar um pouquinho mais que tem sua culminância lá com Newton, quando Newton propõe a lei da gravitação universal a partir dos estudos do Galileu e dos estudos do Kepler. Então, Newton ele teve a grandiosidade, tanto que tem uma frase, acho que, bom, uma frase dizendo que eu subi em ombros de gigantes, que diz isso, que os gigantes eram todos aqueles que o precederam, Copérnico, Kepler, Galileu e vários outros matemáticos anteriores a ele, que trabalharam essas questões. Então, ele teve essa grandiosidade de fazer uma síntese desse trabalho todo, que culminou com a lei da gravitação universal. Tá? Só falando um pouquinho mais do Galileu, por exemplo, era muito comum ele idealizar essas experiências. Né? Por exemplo, o plano inclinado, a bolinha desce, e no caso ela desce aqui, esse plano tem uma inclinação, para o plano horizontal ela vai seguir com uma certa velocidade. Né? Se não tiver atrito, se não tiver nada, ela vai, por inércia, se manter nesse movimento ad eternum. Então, idealização. Se você pega esse plano aqui e dá uma inclinada,
ela não, essa bola vai, em função da inclinação, com menos velocidade, né? Por conta da inclinação. Com menos velocidade ainda, ao passo que você for aumentando essa inclinação, até chegar num plano vertical, quando a bolinha tchum, vai descer. Aqui já tem a diferença, a transformação de energia potencial em energia cinética, que foge um escopo aqui do que a gente quer falar, mas, enfim, o que eu quero deixar claro é esse processo de idealização que inaugura essa revolução científica. Tá? Uma outra questão também, por exemplo, Aristóteles dizia que se a Terra fosse, que a Terra estava parada, né? Porque se ela girasse, por exemplo, como já se alguns gregos defendiam isso, quando você soltasse, se ela estivesse em movimento, se ela girasse, quando você soltasse, ó, eu estou girando, quando você soltasse um corpo, eu estou girando a Terra, o corpo ia cair aqui, longe do ponto no qual ele foi solto. E quando a gente solta, né, um corpo, ele, em geral, cai ali, próximo aos nossos pés. Só que na experiência idealizada que o Galileu introduz, ele se pergunta o seguinte: ora, ele não diz que a Terra está em movimento, mas ele diz que esse argumento aqui não é suficiente para negar o movimento da Terra. Por quê? Porque se ele estiver vendo um barco com o marinheiro que fica lá no topo do barco, eu esqueci o nome, se esse marinheiro jogar um corpo, que aqui no caso é a bolinha, realmente esse marinheiro e as pessoas do barco vão ver o corpo cair aqui. Porém, para quem está de fora, a margem aqui da praia ou do rio, enquanto o barco se movimenta, essa bola, no seu caminho, esse corpo, vai se movimentando também. Vocês percebem? Então, o observador vai ver a trajetória da bola se movimentar durante o seu deslocamento. Então, isso é um contra-argumento ao argumento do Aristóteles, que não prova que a Terra está em movimento, mas diz assim: esse argumento aqui não é suficiente para dizer que ela é parada, que ela está parada. Né? Não vou entrar em detalhes aqui, porque, enfim, tem várias simulações, se eu puder eu mando umas simulações para vocês. Só em 1700 alguma coisa é que, com o pêndulo de Foucault, a gente conseguiu, o Foucault, no caso, mostrar que a Terra gira em torno do seu eixo. Vou tentar explicar aqui para vocês. Olha só. Imagina um pêndulo colocado aqui no eixo da Terra. Tá? A Terra, se a Terra estiver girando, esse desenho que a bolinha faz vai ser feito para todos os lados, você concorda? Então, vai formar um desenho aqui feito uma mandala. Vocês concordam? Se a gente estivesse vendo de cima? Pois é. Essa experiência não foi feita lá no. Quer dizer, eu não sei. Mas na época do pêndulo de Foucault, ele foi pendurado no teto do. Ai, meu Deus. Daqui a pouco eu vou lembrar. No teto, num teto super alto de um prédio de Paris, que está me faltando o nome agora, mas enfim, que tem uma inclinação, né? Ele não vai ficar assim, desse jeitinho, mas mostra um movimento, você tem uma areia e o pêndulo vai formando um desenho. Ou seja, ele não faz só isso aqui. Se a Terra ficasse parada, ele só ficava fazendo isso. Vocês percebem? Então, quando ele faz um desenho na areia, ele está mostrando que a Terra. Isso é bem lento, tá, gente?
é bem lento, porque o movimento da Terra, é, né, de rotação é de um dia, mas dá para perceber, tá? Então, esse foi a primeira vez que a gente constatou o movimento de rotação da Terra. Tá? A da translação sai pelas leis de Kepler, pela segunda lei de Kepler, e pela lei da gravitação universal do Newton. Então, nesse mundo macro, essa revolução científica, ela revolucionou as questões do movimento, né? Ela permitiu a quebra de um paradigma. O paradigma geocêntrico para o paradigma heliocêntrico. E, com isso, vários paradigmas em relação ao movimento dos corpos e a outras questões da física que estava que surge que surgem ali com Galileu, com Newton, esses paradigmas foram revolucionados, tá? Então, aqui tem uma coisa que eu adoro. Para entender a força de Aristóteles para a Igreja Católica, um livro excelente, ou um filme excelente, é O Nome da Rosa, do Humberto Eco. É maravilhoso, gente. Ai, maravilhoso. Se vocês não leram, não viram o filme, é quase unânime, é praticamente unânime, que é um livro tão bom quanto que é um filme tão bom quanto o livro. O livro é maravilhoso, mas o filme foi incrivelmente bem feito, tá? Agora, outro livro do Humberto Eco é O Pêndulo de Foucault. Não é sobre o pêndulo de Foucault, mas parte dessa visão do pêndulo de Foucault. É um livro muito legal, e aqui está o início do livro, que eu adoro. Né? Foi então que eu vi o pêndulo. A esfera, móvel na extremidade de um longo fio fixado à abóbora do coro, do Panteão, prédio do Panteão, em Paris. Descrevia suas amplas oscilações em isócrona majestade. É lindo isso, né? Eu sabia, mas quem quer que o tivesse advertido no encanto daquele plácido respirar, que o período era regulado pela correlação entre a raiz quadrada do comprimento do fio e do número π, o qual, embora irracional para as mentes sublunares, relaciona por alguma razão divina a circunferência ao diâmetro de todos os círculos possíveis. Está falando aí da segunda lei de Kepler. De modo que o oscilar de sua esfera de um polo a outro decorre de uma arcana conspiração entre a mais intemporal das medidas, a unidade do ponto de suspensão, a dualidade de uma dimensão abstrata, a natureza terciária do número π, o tetrágono secreto da raiz e a perfeição do círculo. O Pêndulo de Foucault, o livro, é um livro muito louco que mistura o cálice sagrado, que, sabe, tem um pouco de tudo ali, mas é lindo de ver a erudição do Humberto Eco nos mais diversos campos do saber. É um livro que a mim me emociona. Teve muitas críticas dizendo que era um livro muito doido, mas, ai, gente, viajei naquele livro. Mas, enfim. Bom, como eu disse, em 1685, com a formulação da lei da gravidade, eu não tenho certeza se essa data está certa, não. Se estiver errado, vocês me perdoem. Eu acho que está, mas enfim. A lei da gravitação universal, o Newton ele consolida esse segundo paradigma, né? Esse paradigma heliocêntrico. Tá? E aí, o que é que acontece daí por diante? Está no filme Mentes Brilhantes, que dá para ouvir, inclusive. Tá?
para as pessoas que tenham problema com visão, a narrativa é muito clara, tá? Em 1900, início do século XX, há um pouco mais de 100 anos, não se tinha ideia do universo que a gente tem hoje. O que se conhecia era uma profusão de estrelas observadas, não se tinha noção de galáxia. Galáxia surge em 1929, mais ou menos, com a lei de Hubble, as observações de Hubble. O Hubble, que deu o nome ao telescópio Hubble, ele era um astrônomo que, com as suas observações, ele percebeu a existência desses grupos, que são as galáxias. Até então, não existia isso. Por quê? Porque a tecnologia dos telescópios não permitia isso. Não tinha como você observar isso, né? O Hubble já teve um telescópio um pouco melhor e ele pôde fazer uma série de contas que mostrou que, além dessas galáxias existirem, elas já tinham sido vistas um pouco antes dele, tá? Eu estou aqui meio que dando uma resumida, né? Além dessas galáxias existirem, o universo estava em expansão. Ai, gente, que delícia. 1929. A, a expansão já estava dentro das equações de Einstein, da teoria da relatividade geral, que está ali em 1915, mais ou menos. Olha só, uma teoria que dentro dos seus preceitos teóricos, tem implícito a expansão do universo, que sai ali das teorias e começa a ser observada com as observações de Hubble em 1929. E de lá para cá, que universo é esse que a gente tem? A gente tem, isso aqui é com Hubble Deep Field. Com James Webb, a gente já está vendo muito mais coisa, mas não deu para eu organizar. Tá? De lá para cá, a gente tem um universo que a gente sabe que é composto de vazios e de filamentos. Esses filamentos são compostos de galáxias, essas galáxias são compostas de populações estelares de idades variadíssimas, e isso tudo compõe esse universo que a gente está olhando cada vez mais longe. E olhar cada vez mais longe no universo é olhar cada vez mais próximo, num tempo, ao início do universo. Tá? Então, eu acho isso muito emocionante, né? Porque desde das equações de Einstein, da teoria da relatividade geral, a gente está num terceiro paradigma. Novamente, eu estou resumindo, estou supondo o paradigma geocêntrico, o paradigma heliocêntrico, e agora a gente está num universo, um universo que é isotrópico e homogêneo, né? Que não tem centro. O universo não tem centro. Então, era isso que eu queria trazer um pouco para vocês entenderem essa questão da história da ciência, que está estreitamente ligada com a filosofia das ciências. E eu trago aqui 3 filósofos da ciência que eu trago porque são, para mim, na minha opinião, são dos mais conhecidos, tem muita coisa para dizer, valem a pena, vale muito a pena lê-los em algum momento da nossa vida. Tanto o pessoal de ciências da natureza quanto o pessoal de ciências humanas e sociais. Tem a ver um pouco com o que vem abaixo, com a questão da complexidade do mundo, tá? Mas esses filósofos, em especial Thomas Kuhn, Gaston Bachelard e Paul Feyerabend, Paul Feyerabend, eles são todos da área das ciências, que se dedicaram a estudar a história das ciências a partir dessas ideias, desses paradigmas. O Gaston Bachelard não usa o termo paradigma do mesmo jeito que o Thomas Kuhn. Ele fala em ruptura de paradigma.
o Thomas Kuhn já diz que é a substituição de um paradigma, enfim, eles têm diferenças entre eles, mas eles concordam numa coisa que eu acho incrível a gente trazer para a sala de aula cada vez mais, é, é, com mais intensidade, né? Que é aquela coisa do famoso método científico, né? Observar, esvaziar a sua mente, observar o problema, propor uma hipótese, aquela sequência de aquela receita de bolo, que se que o grande barato do Einstein foi meio que burlar esse método científico que tem a importância, com certeza, que surge com René Descartes lá na Revolução Científica, um pouco depois do, do Galileu, mas que quanto mais você vai olhando para o mundo, mais você pode e deve buscar outros métodos científicos, sim, de analisar as suas questões, tá? E voltando à questão do paradigma, tá? Tem uma definição do Kuhn, que eu gosto muito, eu acho que é bem legal. Paradigmas são realizações científicas universalmente conhecidas que, durante um certo período de tempo, nos oferecem, além dos problemas, as soluções modelares para a comunidade que está envolvida com a ciência. Uma comunidade científica, ao adquirir um paradigma, adquire igualmente um critério para a escolha de problemas, que, enquanto o paradigma for aceito, podemos considerar como dotados de uma solução possível. Tá? Então, em cada época desses três paradigmas que eu falei para vocês, existe uma comunidade que está concordando e que está trabalhando para explorar mais e mais os detalhes desses paradigmas. Tá? A ideia de paradigma vem para as ciências humanas e sociais. Esse artigo aqui que eu estou encaminhando também é um artigo que fala dos paradigmas na educação, paradigmas pedagógicos contemporâneos. Eles são esse artigo é um artigo bem curto, 8 páginas, super tranquilo de ser lido. Eu acho importante ler. Esse, esse, esse artigo traz a questão das bases da teoria do Edgar Morin, que morreu recentemente, né? Que defende uma complexidade, né? E defende uma complexidade no processo educativo, no processo de leitura de mundo, que o Paulo Freire nos diz que é tão importante. Ler o mundo precede a leitura da palavra, a leitura da ciência, a leitura dos números. Ler o mundo é fundamental. Segundo Edgar Morin, existe uma complexidade tal que essa leitura de mundo se torna transdisciplinar. Tá? Ela não é só mais interdisciplinar, ela é transdisciplinar. Ou seja, ela perpassa, o conhecimento perpassa diversas áreas. Né? Aquela coisa das caixinhas, o Edgar Morin, ele bota aquilo abaixo, como o próprio Paulo Freire também já tinha feito, mas o Edgar Morin faz de uma forma muito mais filosófica. O Freire trabalha de uma forma muito mais pedagógica, né? Pedagógica, didática, ligado aos campos da didática, da pesquisa, da didática, da pedagogia. Né? Então, esse, esse artigo traz essa discussão sobre os paradigmas na educação e traz esse paradigma que as duas autoras consideram paradigma emergente, aquilo que está surgindo aí e que vai ser um novo paradigma na educação. Tá? A gente, na educação, tem
o positivismo, que era um paradigma de que o professor detinha todo o saber, que o aluno tinha, ele tinha que transmitir ao aluno, que era um alumine sem luz, ou seja, sem saber, que era como uma folha em branco. Desse paradigma, com trabalhos do Jean Piaget, do Vygotsky, a gente passa para um paradigma onde os alunos não são sem luz, eles têm o seu saber, esse saber advém da sua própria lógica de observar o mundo ou da sua formação histórico-social, né? E traz um novo paradigma de que esse estudante, esse indivíduo chamado de aluno, ele tem muito conhecimento, ele tem as suas próprias concepções e que cabe à escola e aos educadores trabalhar com essas concepções para adequá-las àquilo que a ciência e que as ciências em geral já conhecem, já entenderam, né? Então, esse artigo é bem bacana, porque fala desses paradigmas educativos, e aqui eu faço um vídeo muito caseiro, muito amador, sobre a pedagogização do conhecimento, esses paradigmas e a pedagogização do conhecimento. É para entender melhor a, as estações do ano, tá bom? Então, era basicamente isso que eu queria falar com vocês. E espero que não tenha ficado muito longo, mas se ficar muito longo, eu espero que vocês assistam, tá? Porque é bacana, assim, não estou me autoelogiando, não, mas porque é bacana pensar nessas questões. Como futuros professores, a ideia de paradigma nas ciências humanas, sociais e nas ciências da natureza é algo muito importante, porque o paradigma está diretamente ligado às questões da epistemologia dos diferentes campos. Epistemologia está diretamente ligado à construção de conhecimento. E é para isso que a gente está aqui. A gente é professor para a gente continuar construindo os nossos conhecimentos e atuar para que os nossos estudantes também construam seus conhecimentos e a gente vai trocando isso. Tá bom, gente? Então, muito obrigada pela atenção. Qualquer dúvida, estou à disposição. Beijos.